Todo ano, no dia 4 de maio, eu celebro a existência com maior intensidade. A minha irmã Rosa, que os irmãos conhecem, também é de maio. Dia 25 de maio ela completou mais um ano de vida. E o que é que eu encontrei aqui na Jatiuca? O que é que eu encontrei aqui na Jatiuca? Um grupo seleto de pessoas que fizeram aniversário no mês de maio. Que coisa legal. E isso é muito bom. Não significando dizer que os outros meses não são também legais, né? Mas aí quando você chegar no seu mês, você também valoriza. Eu estou valorizando o mês de maio. O mês de maio também aqui na Jatiuca, pelo menos esse ano, o reverendo Birajara trouxe aí algumas ministrações, reflexões com relação à família. E eu quero encerrar o mês de maio hoje, precisamente dia 31 de maio. Um texto narrativo, histórico, aconteceu de fato no século I. Evangelho eterno em João, capítulo 2, os versos de 1 a 12. História conhecida, mas que de fato traz o renovo para o nosso coração, para a nossa alma e também para a sua vida nesta noite. Você vai verificar isso com muita liberdade no seu coração. Texto, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 2, os versos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E observem, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, observa mais uma vez, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Olha mais uma vez a atitude de Maria. Então ela falou às serventes: façam tudo o que ele, Jesus, lhe disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. E ele manifestou também a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus foi a Cafarnaum com a sua mãe. Quem mais? Seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Senhor, esta é a tua palavra. Esse texto aqui é teu. Tem a tua inspiração através do teu Espírito Santo. E a minha oração a ti, Jesus, que tu possas usá-lo para a minha vida e para a vida de todos os meus irmãos e irmãs, e certamente
Se tiver alguém aqui que ainda não te conhece, também sirva para esse coração. E o teu Santo Espírito possa trazer a interpretação daquilo que tu queres fazer conosco esta noite diante dessa realidade bíblica para todos nós. Para isso, Senhor, eu te peço que tu aperfeiçoes, tu possas também abençoar, tu possas também, ó Deus, confirmar, além daquilo que preparamos, daquilo que meditamos, daquilo que, ó Deus, percebemos, crendo que a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela vai sempre exercer aquilo que tu designaste para esse último dia do mês de maio de 2026. Aqui, no templo da Igreja Presbiteriana da Jatiuca, para aqueles que estão aqui, muito obrigado pela tua presença entre nós. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que texto maravilhoso, meus amados irmãos. Texto narrativo, histórico. Aconteceu de fato. Eu queria pensar, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele vê conexão em tudo. Esse é um tema para que a gente possa não esquecer mais. E a aplicabilidade vai ser expressa, evidenciada à luz do texto. O Senhor Jesus Cristo vê conexão em tudo. É por isso que a nossa vida só faz sentido se for em Jesus. Porque muitas vezes a gente não vê conexão em tudo, pelo contrário. Às vezes a gente rejeita coisas sem ter o filtro daquele que vê conexão em tudo. Eu digo isso, queridos, porque nada em mim ou em você escapa ao olhar de Jesus. Nada. Nada em mim e em você lhe é encoberto. O Senhor Jesus Cristo não necessita, e presta atenção nisso, de que alguém lhe relate ou emita opinião a respeito do ser humano. Ele não tem necessidade disso. Você só conhece o outro, você só conhece talvez a outra pessoa quando você estabelece talvez conversas, relacionamento. Jesus não, ele não tem essa necessidade. Ele me conhece, ele lhe conhece. E a razão para isso é que o Senhor Jesus Cristo sempre soube o que era a natureza humana. Se você virar a página da sua Bíblia aí, no mesmo capítulo de João, capítulo 2, nós vamos encontrar a partir do verso 23 até o verso 25, a narrativa dizendo assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. E certamente muitos que creram aqui nessa ocasião, o sinal que eles viram foi exatamente o sinal que nós vamos tecer comentários a partir do texto do João capítulo 2, versos de 1 a 12. Agora observe o verso 24. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era o quê? A natureza humana. Portanto, queridos irmãos, chamo sua atenção. O Senhor Jesus Cristo lhe conhece. Ele é capaz de sondar, diagnosticar sua mente, seu espírito, sua alma, seu coração. Ele é capaz de identificar em você necessidades, carências, o que lhe perturba, o que
lhe aflige, o que lhe aborrece muitas vezes, o que lhe causa tristeza, o que causa dor, qual a sua zanga, o que lhe desassossega. Portanto, já que o Senhor Jesus Cristo, que está aqui entre nós, vê conexão em tudo, já que o Senhor Jesus Cristo lhe conhece, o que é que Ele pode propor para mim e para você hoje aqui? A você que está aflito, a você que está inseguro muitas vezes, a você que está carente da paz de Deus, que excede todo o entendimento e é capaz de nos guardar em Cristo Jesus. A você que está perdido, sem direção, talvez sem rumo, talvez sem norte. A você que está enfrentando dificuldades, eu não sei quais são, mas Deus sabe. Você que está possivelmente em agonia. A proposição de Deus para mim e para você nesta noite é o que o Senhor Jesus Cristo quer nos propor através dessa história. Talvez, meus amados irmãos, a primeira coisa que Jesus Cristo quer nos propor é que você o convide. Hoje, agora, já. E não importando como você se encontra. Não importando como você se sente. Não importando o que você enfrenta. Não o que lhe perturba. O convite é que você o convide para a sua casa. Para o seu negócio. Para o seu curso acadêmico. Para a sua atividade que você exerce, secularmente falando. Observe, por gentileza, que o verso 1 do capítulo 2 do Evangelho segundo João diz que houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. O verso 2 também registra e Jesus também foi convidado. Olha que coisa interessante. Convidar o Senhor Jesus Cristo implica que a partir da sua presença algo novo, extraordinário pode acontecer. Eu vou repetir. Convidar Jesus implica que a partir da sua presença algo novo, extraordinário, talvez nunca visto, pode acontecer. Presta atenção. O eterno Deus faz acontecer onde não está acontecendo. Eu vou repetir. O eterno Deus faz acontecer onde não está acontecendo. Chamo sua atenção para assimilar uma lição que o texto das Escrituras traz à tona para todos nós. É o fato de que pessoas próximas, amigas, onde você confia, onde você estabelece um relacionamento mais chegado, de que, irmão, pessoas do seu relacionamento podem lhe ajudar. Claro que sim. Eu não estou afirmando hoje aqui que pessoas que você conhece, que você estabelece conversas, uma amizade, elas podem lhe ajudar. Claro que podem. Não há erro nisso. O relato dos versos 3 e 4 do capítulo 2 do Evangelho em João deixa claro, muito claro. Observe aqui, meus amados irmãos. Alguns comentaristas dizem que esse casal de nubentes certamente tinha amizade com a Maria, a mãe de Jesus. Certamente. Observe que o texto diz, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Por que ela estava ali? Porque certamente foi convidada. Certamente, ou seja, tinha amizade aos pais dos noivos e aos próprios noivos. O meu colega Marcos Machado, que almoça praticamente todas as sextas-feiras comigo,
E a gente tem lá no restaurante, ali no Palato da deputada Zelages, ele chama aquilo de escritório. E como tem sido bom. Porque toda sexta-feira a gente vai almoçar juntos. Passamos lá 1, 2, 3 horas. A gente conversa sobre tudo. Semana passada, estávamos lá conversando. Depois que nos alimentamos, pagamos a conta, evidentemente. E é rachado, é cotizado, tá? Ele pegou um envelope branco e me entregou. Eu digo, o que é isso, cara? Você e a Zeni estão convidados para o casamento da minha filha. Assim agora, no mês de agosto. Veja, ninguém convida alguém que não conhece. Tem que ter amizade, o relacionamento. É o caso da Maria aqui, ela não chegou no casamento de penetra. Ou se autoconvidando, não. Mas ora, observe uma coisa, queridos irmãos. O verso 2 diz que Jesus também foi convidado com seus discípulos. E aqui é o meu ponto contemporâneo. A presença de Jesus numa festa de casamento. Tem que ter alguém que o conheça também. Não tem jeito. E aqui é mãe e filho, no sentido humano. No sentido espiritual, é Deus Filho e Maria, puramente, como ser humano. O texto nos mostra essas coisas. E observem, o verso 3 vai dar seguimento, tendo acabado o vinho. Vinho aqui, queridos, é sinônimo de alegria. Vinho aqui é sinônimo de contentamento, de celebração. O motivo aqui é que o vinho acaba. E quem é que observa isso? Observa aqui no texto. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ou seja, Jesus Cristo está ali, numa festa de casamento, a sua presença é capaz de suscitar, nessa história aqui, e também na minha e na sua história, hoje aqui, que o eterno Deus faz acontecer, onde não está acontecendo. Observa. Aqui há um diálogo entre Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e não a sua mãe humana. Mas Maria. Por que eu digo isso? Porque ela chega para Jesus e conta que não tem mais vinho. Talvez um problema, talvez uma dificuldade. Mas Jesus respondeu para ela, porque a senhora está me dizendo isso. Ainda não é chegada o quê? A minha hora. Meus amados irmãos, que lição tem isso aqui para nós? Porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas no nosso tempo. Com as nossas energias, com as nossas armas, com o nosso conhecimento. Jesus Cristo mostra para Maria, olha que ele não chama de mãe, ele a chama de senhora. Há uma outra versão, a versão de vocês diz mulher. Ainda não é chegada o quê? A minha hora. Que lição para nós. Porque geralmente é assim, quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos com problema,
a gente fica extremamente assodados para resolver. A gente não se dá conta de que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo é Cronos. O tempo de Deus é Kairos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus Cristo responde aqui para nos dar uma lição. Ainda não é chegada a minha hora. Mas ele também gera nessa resposta esperança. Quando chegar a minha hora, vocês vão ver o milagre acontecer. Percebem? Nós estamos precisando disso, porque no meio de um mundo que nós estamos vivendo, essa questão do capitalismo, essa questão da pressa, do corre-corre, a gente fica um tanto quanto acostumados a que as coisas aconteçam de forma apressada, ou então num toque de mágica. No entanto, o texto da Bíblia nos mostra que nesse mundo caído, hostil, tóxico, eu diria mais cínico, imperfeito, às vezes as nossas demandas, elas têm que ter um componente, ou talvez a cobertura de um momento de reflexão, de oração com aquele que sabe todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observemos o teor do verso 5. Olha como é interessante. E aqui me permitam, é Maria. Ela recebe a resposta de Jesus, mas ela entende a linguagem, a percepção da espiritualidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus amados irmãos, eu tenho uma lição impressionante para os nossos dias. Vejam que a Maria aqui não exerce o empoderamento feminino diante de Jesus. Vejam que o texto aqui mostra Maria como serva de Deus, submissa ao entendimento da palavra de Jesus ao seu coração. Não há aqui pauta para o feminismo. Pelo contrário, ela entende perfeitamente que Jesus, nesse momento aqui, não é o seu filho humano, mas é o Filho de Deus. Isso é incrível. Observe aqui que a Maria, ela tem a mesma percepção, o mesmo entendimento, a partir da resposta de Jesus. Eles não têm mais vinho. E Jesus Cristo responde: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Olha o que diz o verso 5, meus amados irmãos. O que me chama a atenção é que o texto sagrado, no verso 5, diz então, ou seja, de pronto. Ela não precisou de minutos, um tempo para refletir. Não, o texto diz então, ela falou aos serventes. Olha que harmonia, olha que comunhão. O que é que ela fala aos serventes? É como se fosse assim um preâmbulo daquilo que ia acontecer. Ela entende isso, ela discerne isso. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele. Quem é o ele aí? Jesus. Façam tudo o que ele disser. Obedeçam.
coisa extraordinária, meus amados irmãos. A Maria, ela capta, ela discerne, ela assimila a linguagem espiritual divina do Senhor Jesus Cristo. Ela não questiona. Ela tinha todo o direito de reclamar do seu filho. Todo o direito. Como é que você está falando comigo assim? Não é isso que a gente faz com os nossos filhos? Com os nossos netos, às vezes. A relação aqui é outra. Ela percebe e entende o linguajar de Jesus. Ele não foi desrespeitoso. Ele não exerceu aqui absolutamente nada que pudesse diminuí-la. Pelo contrário. Essa versão aqui da Nova Almeida atualizada, para mim é extraordinária, porque a versão diz: porque a senhora está me dizendo isso, ainda não é chegada a minha hora. E ela responde: façam tudo o que ele disser. Em outras palavras, meus amados irmãos, a gente pode avançar um pouco nessa questão e sintetizar, dizendo: aquilo que ele disser para vocês, façam. Aquilo que ele ordenar, não questione. Façam. Façam em obediência. Façam também por fé. Façam sem duvidar. Porque olha aqui uma questão. Eu não sei se os serventes ouviram esse papo, essa prosa entre Maria e o Senhor Jesus. Eu não sei. Tanto é que ela faz uma recomendação veemente aos serventes. Até então, Jesus Cristo não tinha dito como é que iria fazer. O que ele disse foi apenas: olha, ainda não é chegada a minha hora. Mas vai chegar. Mas ele não revelou aqui para Maria o que ele ia fazer. Mas ela percebeu. Isso não cabe na nossa vida? Cabe perfeitamente. A gente confiar mais no Senhor do que em nós mesmos. A gente poder descansar nele. Não o fato de querermos exercer a liderança sobre todas as coisas, mas colocar para Deus aquilo que nosso coração às vezes tem dúvidas. Eu estou entre um fazer dessa forma e um realizar de outra. Isso aí é o momento da gente poder refletir e pedir ao Senhor em oração que nos ensine. Nos ensine. Paulo recomenda à igreja em Éfeso dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. E olha que interessante, remindo o tempo, porque os dias são maus. Qual a lição, queridos, que você necessita assimilar aqui? Qual a lição? Eu diria que o milagre da bênção, o poder para transformar, o poder para restaurar, o poder também para renovar, o poder para alinhar sua vida e existência não está em Maria. Porque desde a eternidade, milagres, sinais, prodígios, manifestação de perdão,
de salvação, de alegria, de vida eterna, de esperança viva, somente o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazê-lo. Não há outro. Não há outra. Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Ou é ele, ou é ele. Na perspectiva da nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade ela tem que ser teológica e também cristocêntrica. Não cabe, não há espaço para uma terceira pessoa. Humanamente falando. Então a primeira coisa é essa. E por que eu digo isso, queridos? Porque o Senhor Jesus aqui nessa história, ele exerce a sua onipotência. Jesus aqui nessa história, ele exerce também a sua onisciência. Jesus aqui nessa história, ele exerce a sua onipresença. E digo isso porque ele venceu a morte, não foi Maria. Ele venceu o pecado, não foi Maria. Ele veio para que era seu, povo judeu, e os seus não o receberam. Mas diz o Evangelho em João, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? Filhos de Deus. E diz o texto em João, a saber, ele aqui dá um destaque, uma ênfase. Os que creem no seu nome, louvado seja o nome de Jesus. Diz mais o texto, os quais não nasceram do sangue. A relação aqui não é humana, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a vontade aqui é divina, é de Deus. Segunda coisa que eu posso entender aqui, meus amados irmãos, somente o Senhor Jesus Cristo, ele é capaz de completar o seu eu inacabado. Nós já nascemos defeituosos. Você sabia disso? Ninguém nasce ou nasceu perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram. E o quê? Carecem da glória de Deus. Nós já nascemos defeituosos. Agora tem uma coisa, aqueles que creem em Jesus, que têm Jesus no coração, e o aguardam na sua segunda vinda, é uma promessa maravilhosa que a gente não pode deixar de esquecer. É o fato de que quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, eu e você, vamos ser transformados. Nós vamos deixar de sermos corruptíveis para sermos incorruptíveis. O pecado não vai mais existir no nosso corpo. E isso vai ser a senha para que a gente possa adentrar novo céu e nova terra e vivermos com Deus, com Jesus, por toda a eternidade, na companhia de todos os remidos de qualquer etnia, nação, povo, raça. E vamos passar a eternidade sem fim, louvando ao Senhor, mas contemplando também a riqueza da glória do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa incompletude, queridos irmãos, denuncia que eu e você necessitamos urgentemente do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei
como você está hoje. Eu não sei quais são os seus planos. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são os seus projetos. Eu não sei o que você almeja. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei e quero lhe dizer hoje aqui, em nome de Jesus. Coloque tudo que você estiver pensando, tudo que você deseja, tudo que você sonha, tudo aquilo que você às vezes sente falta. Coloque à disposição de Jesus. Essa é a grande lição que Maria exerce aqui para conosco. Façam tudo o que ele vos disser. Quando você abre a Bíblia para fazer sua devocional, observa aquilo que Deus está falando com você. Observa o que Jesus Cristo está nos ensinando. Observa aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao meu e ao seu coração, convencimento dessa verdade, dessa palavra que é autoritativa, essa palavra que é inspirada por Deus, essa palavra que nos corrige, essa palavra que nos alinha, essa palavra também que nos educa pedagogicamente para que a gente possa cada vez mais crescermos na graça e no conhecimento de Jesus e em santidade de vida. O que Jesus Cristo lhe propõe por fim? Observe que na festa de casamento tinha alguma coisa aqui que só Jesus Cristo percebeu. O Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, é capaz de enxergar e perceber o que ninguém enxerga ou percebe. Olha para o texto. Verso 6 diz assim: estavam ali 6 potes de pedra. E os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Ninguém percebeu isso numa festa de casamento. Jesus lhe disse, ou lhes disse, dizendo para os serventes: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Veja que coisa interessante. Quando Jesus der uma ordem para mim, quando Jesus dá uma ordem para você, faça com excelência. Dê o melhor para Ele, em resposta a Ele, em obediência a Ele, em culto a Ele. Essa é a última proposição de Jesus para nós. Ele é capaz de enxergar e perceber o que ninguém enxerga ou percebe. Agora, olhe, meus amados irmãos, por gentileza, o que eu vou expressar. Se numa festa de casamento, o Senhor Jesus Cristo identifica algo não perceptível, algo que para o cerimonial da festa fora desnecessário, algo descartável, algo sem serventia ou utilidade. A pergunta aqui e a aplicabilidade para mim e para você: o que é que tem nas nossas casas e nós não estamos percebendo, mas que Jesus pode perceber? O que é que existe na sua empresa, no seu empreendimento, que você não está percebendo, mas que Jesus, Ele percebe? Para alguns, algo paradoxal.
para outros sem sentido. As talhas, os potes. Não tem dúvida, meus amados, que o Senhor Jesus Cristo já identificou, já percebeu algo em mim e em você, na sua casa, na sua família, em sua vida, que necessita de pronto ser restaurado, que necessita de pronto ser moldado, modificado segundo o seu querer e vontade. E observe aqui em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vê conexão em tudo. Nós é que às vezes queremos, ou seja, segmentar as coisas. Mas Jesus não. Ele é convidado para uma festa de casamento, mas ele olha para todo mundo, conhece todo mundo, mas ele observa o recinto, o ambiente e identifica algo que ele pode utilizar para fazer aquilo que muita gente não percebeu. Portanto, queridos irmãos, convide o Senhor Jesus Cristo para estar em sua casa e também em sua vida. Lembre-se que Ele é o único que torna possível aquilo que para você é impossível. O que é que Ele faz? Encha-se da água da fonte da vida. Afinal de contas, se alguém tem sede, o que é que ele diz? Venha a mim e o quê? Beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. O milagre aconteceu. Diz aqui, verso 8, então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E olha que coisa interessante, veja que os serventes aqui não questionam. O texto diz claramente, eles o fizeram. Jesus mandou fazer, faça. O problema é quando ele manda a gente fazer e a gente diz, eu não quero. E o problema não está em Deus, nem tampouco em Jesus, mas o problema está no nosso coração, na nossa vontade, se é que a gente tem vontade. E aí o verso 9 diz, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Aí ele chama o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Que lição para nós, com aplicabilidade para a nossa vida, para a nossa semana que está iniciando. A aplicabilidade aqui, meus amados irmãos, é exatamente o que eu vou vos dizer. Nós temos que procurar, através de Jesus Cristo, inverter algumas ordens que a gente às vezes obedece. Alguns jeitos que a cultura nos confina. O que olha interessante aqui. O propósito de Jesus aqui era proporcionar um vinho novo. Um vinho novo. Porque na tradição judaica,
Era assim. E isso acontece. Vai para uma festa de casamento, uma festa de aniversário aí. Primeiro vem a boa bebida, e aí o pessoal enche a cara, e aí pode vir o que quiser. Eles não vão fazer diferenciação. Mas Jesus Cristo quer destacar aqui algo para nós. O bom vinho é só Ele que faz. Isso traz uma lição para nós que quando participarmos da Santa Ceia do Senhor, há uma promessa ali, Marcos capítulo 14. Jesus Cristo diz, olha, esse cálice representa o sangue da nova aliança. E ele diz, eu o hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. O que Jesus Cristo quer fazer comigo e com você hoje, meus amados irmãos e irmãs, é o fato de que Ele quer exercer uma bebida excelente, um vinho novo na nossa vida. Diante dessas realidades, algumas considerações finais. A primeira é que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode trazer à existência aquilo que não existe. Percebem? Entendem? Creem? Jesus é o único que pode trazer à existência aquilo que não existe. Eu e você não temos essa prerrogativa, mas Ele tem. Ele faz acontecer onde não está acontecendo. Segunda consideração, o Senhor Jesus Cristo é a fonte da água viva. Água viva que purifica, água viva que limpa, água viva que perdoa pecados. A terceira consideração, o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva que redime e salva. Ele não somente purifica, Ele não somente perdoa, mas Ele dá a completude de redenção e salvação. E por fim, queridos, o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva que nos satisfaz na nossa caminhada. E qual é a promessa dele aqui nesse particular? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando isso acontecer, Ele não nos deixa órfãos. Pelo contrário, nós vamos usufruir muito mais das suas bênçãos, porque vamos subir com Ele, para gozá-lo eternamente, de eternidade a eternidade em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Qual é o exercício aqui para mim e para você, meus amados irmãos? Eu queria que você orasse por você. Refletindo aquilo que Deus falou ao seu coração. Fale com Ele, Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo também está entre nós, sobre nós e em nós. E aí você coloca o que você quiser para o Senhor nesta noite. O que você quiser. Agora, exerça isso com fé. Fazei tudo o que Ele vos disser. Jesus Cristo está ordenando a cada um de nós nesse instante a colocá-lo na sua prece, na sua oração hoje.
Se for para orar pela sua semana, ore também. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. Talvez a ansiedade, aquilo que você planejou, aquilo que você agendou, aquilo que você datou, aquilo que você esboçou, pede para que Deus ele possa exercer a sua bênção. E que ele possa também trazer a consciência da nossa espiritualidade diante dele, em Cristo Jesus. Façamos isso aí, depois eu faço uma oração final aqui. Senhor Jesus, nós te bendizemos nesta noite, porque tu és a nossa água viva. A nossa vida só tem sentido se for em ti, e através de ti, nós reconhecemos diante do Senhor que somos carentes de Deus. Aquilo que às vezes chamamos de obras, atitudes, ações, com fundamento na tua palavra, isso acontece porque nós precisamos a cada instante do nosso viver sermos completados pela ação do teu Espírito Santo em nós. Em meio às dúvidas, em meio também, ó Deus, aquilo que muitas vezes não sabemos pedir, porque a gente às vezes pede mal. Mas eu te peço, ó Jesus, que tu possas contemplar cada um de nós aqui nesta noite e possas dar sentido e conexão às nossas ocupações, às nossas funções, às nossas preocupações muitas vezes, e que tu possa nos ensinar a viver, mesmo no mundo caído, Senhor, com incompreensões e inversão de valores as mais diversas, a gente possa ser orientado pela tua palavra, para que a gente possa te exaltar e testemunhar do teu nome, onde quer que estejamos. A minha oração também, Senhor, nessa noite é que tu possas abençoar a nossa semana que se inicia. Tantos afazeres, tantas coisas ao Senhor para serem realizadas, as demandas as mais diversas, as causas as mais diversas ao Senhor. Que tu possas contemplar a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, a nossa quarta-feira, a nossa quinta-feira, a nossa sexta-feira, o nosso sábado. E quando chegar o próximo domingo, a gente possa ter motivos os mais variados para te dedicar o dia do Senhor a ti mesmo, Senhor, na percepção e a consciência, Senhor, de que durante toda essa semana o Senhor nos acompanhou e efetivou milagres, bênçãos, restaurações, renovações. Dar-nos ao Senhor a consciência de te obedecer sempre. E que o bom vinho possa permear a nossa vida como sinônimo de alegria, de contentamento, de esperança. E também, Senhor, a confiança que temos em Ti. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós, e bendito seja o Teu nome. A Tua palavra nos promete que, agindo o Senhor, quem impedirá?
Ninguém. Torna isso real na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Torna isso real na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, Senhor. E nesta noite Tu possas, ó Senhor, derramar, através do Teu Espírito Santo, bênção sem medida sobre cada um de nós aqui. E o nosso coração se recreie, o nosso coração seja repleto da alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu sei que há problemas, ó Senhor, eu sei que há descrença, eu sei que há incredulidade. Mas age e tira isso de nós, Senhor. Conscientiza-nos a crermos que nós somos Teus filhos, Teu povo. Povo que Tu escolhestes, povo da Tua propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, Senhor, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Capacita-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Gera em cada um de nós um avivamento dentro do Teu tempo, do Teu kairós. E que a nossa celebração seja hoje, seja amanhã, seja na quarta-feira, seja o dia que for. Seja diferente, Senhor, seja plena da Tua vontade. Abra os nossos olhos, ó Senhor, para que a gente possa contemplar as palavras da Tua lei. E que de fato aconteça que os nossos pés sejam iluminados pela Tua palavra. O nosso caminho tenha luz para confirmar e absolvermos os Teus imperativos e as Tuas ordenanças. Restaura, Senhor, o nosso coração nesta noite, a fim de que o Teu nome, ele seja sempre glorificado em cada um de nós. Dar-nos também, ó Deus, a graça de poder cada dia mais aprofundarmos a interpretação da Tua palavra na nossa vida. Que a Maria seja um exemplo para nós, de entender, de discernir a Tua vontade, que é boa, perfeita e santa. E que a gente não possa sermos transformados pelo mundo caído. Não, Senhor, mas que a gente possa ser transformado cada dia pela renovação da nossa mente em Ti mesmo. Faz isso, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos irmãos.